Beleza, concurseiro, voltando aqui. Então vamos lá. O que foi que nós fizemos? Já vimos teoria do erro do tipo. Toda a teoria do erro do tipo nós já vimos. Agora vamos entrar agora no erro de proibição, né? O erro de proibição, ele é uma falsa percepção da realidade, mas no sentido da ilicitude do crime. Por isso que é chamado de proibição. Ele não sabe, ele tem uma consciência, mas ele faz uma falsa interpretação, ele desconhece a lei independente da situação. Então, ele tem uma falsa percepção no sentido de saber que aquilo é ou não crime. Então, onde é que está isso, professor? Onde é que tem a norma falando sobre o erro de proibição? Olha aí. Erro de proibição, também chamado de erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o indivíduo erra quanto a se o fato ele é crime ou não. Ele erra quanto a isso. Olha o que é que diz o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável, tá vendo? Então ele não pode chegar a alegar que não conhecia a lei, porque é inexcusável. Agora veja só, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Ok. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Continuando. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Seria o evitável. Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir esta consciência. Seria mais ou menos assim. O indivíduo, ele tem uma situação que ele poderia, se ele fizesse um esforço mental, naquele caso concreto, certamente ele poderia me visualizar que aquilo ali seria o quê? Seria crime. Vou dar um exemplo. O cara chega numa feira, por exemplo, aqui em Maceió tem uma feira do rato. O cara vai comprar o cara lhe oferece um iPhone, um iPhone 12, que sei lá, deve custar 7, 8 mil. O cara lhe oferece por 500. Certamente você parte do princípio que aquele telefone é o quê? Foi furtado, foi roubado. Entendeu, pessoal? Então você tem, se fizesse um esforço mental, teria como ver que aquilo que você está cometendo é um crime de receptação. Você está cometendo um crime de receptação. Bastava você fazer um pouco mais de esforço mental. Entendeu, pessoal? Beleza? Então, olha lá. Seguindo. Nesse caso, o que acontece? O agente, só para a gente resumir, o agente conhece a lei penal. Certo? Ele conhece que existe uma lei penal que criminaliza crimes e tudo mais. Mas desconhece ou interpreta mal o seu conteúdo. Tem um exemplo que eu falo sempre em aula, quando eu falo sobre erro de proibição. Na aula, quando eu falo sobre erro de proibição, eu tenho o costume de dizer o seguinte, lá no Código Civil, ele fala que o casal, o homem e a mulher, ele tem obrigação conjugal. Tanto o homem quanto a mulher tem obrigação conjugal. Só que o cara, quando leu esse instituto, viu que a mulher tem obrigação conjugal, ele pode interpretar da seguinte maneira, que a mulher tem que estar disposta a fazer sexo com ele a qualquer momento, a hora que ele quiser. Isso na cabeça dele seria o quê? A obrigação conjugal. Mas não é bem isso. Se ele realizar sexo forçado, mesmo com sua esposa, sem o consentimento dela, ele comete crime de estupro. E nesse caso seria, em tese, um erro de proibição. Por que, professor, em tese? Porque vai depender. Ou ele vai excluir a culpabilidade, ou vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3, que é exatamente o que nós vamos ver em seguida. Olha aí, eu tenho um erro de proibição excusável e inexcusável. Excusável é o desculpável, né? A gente já viu isso lá no erro de tipo. E aqui é o indesculpável. E aqui seria o indesculpável.
No inexcusável é a mesma ideia. Mesmo o agente, no caso concreto, tivesse se esforçado, não poderia evitar o crime. Lembre-se que no erro de tipo excluiu o dolo e a culpa, né? Isso lembram lá? Excluiu o dolo e a culpa. Já aqui não. Aqui, no caso do erro de proibição excusável, exclui a culpabilidade. Exclui a culpabilidade. Já o inexcusável, ele tem uma ideia diferente. No inexcusável, traz a ideia do seguinte, que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Desde que, ou seja, poderia ser evitado com um esforço. Se o cara tivesse esforçado um pouco mais, um esforço de consciência, por parte do agente. Poderia ter sido evitado por parte do agente. Vejam, nesse caso aqui, não exclui a culpabilidade. Não exclui a culpabilidade. Só que reduz a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Então, olha lá, só para fechar aí o nosso raciocínio. O excusável exclui a culpabilidade. O inexcusável reduz a pena de 1/6 a 1/3. No excusável, mesmo que o agente tivesse tomado o máximo de cuidado possível, o crime não seria excluído, não teria sido evitado. Já no inexcusável, se ele tivesse feito um esforço mental, ele teria visto que aquilo ali seria crime. E, consequência, ele não vai ser isento de pena. Ele não vai ter sua culpabilidade excluída. Ela apenas vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Vamos agora, pessoal, ver uma parte que, assim, a maioria dos concursos não gostam de abordar. Mas, como a gente está tendo um curso que eu vou exaurir a teoria do erro, eu vou trabalhar com vocês aqui também as espécies do erro de proibição. Seguindo. Olha aí. Espécies de erros de proibição. O erro de proibição ele pode ser o direto, o indireto e o mandamental. Professor, o que é que seria o erro de proibição direto? Olha só. O agente, eu vou colocar a definição, certo? O agente desconhece. Nesse caso aqui, por isso que ele é direto. O agente desconhece o conteúdo. O agente desconhece o conteúdo da lei penal. O agente desconhece o conteúdo da lei penal. Proibitiva. Ou seja, que proíbe o fato. Ou, olha, cuidado aqui agora. Ou conhece, só que interpreta de forma equivocada. Vamos para os exemplos? Vamos imaginar o pescador que pesca na época do defeso. O pescador que pesca uma baleia. Pescar baleia é proibido. É o famoso cretáceo. É proibido aqui no Brasil, pescar baleia. Veja, então vamos imaginar que o cara pesca baleia, só que ele desconhece, ele não sabe. Agora vai ter que analisar o caso concreto. Se ele fizer um esforço mental e de repente visualizasse que ele poderia ter uma ideia que era proibido,
a pena só vai ser reduzida e não vai excluir a culpabilidade. Sabe qual é outro exemplo bem interessante? É com relação ao credor. O credor que entra na casa do devedor e pega uma televisão em troca daquela dívida. Isso é a famosa justiça com as próprias mãos. Isso é crime. É crime previsto no Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões é o nome do crime. Só que o cara acha que ele está no direito de fazer isso. Por isso que em alguns casos eu posso alegar uma excludente de culpabilidade através do erro de proibição. Porque lembre-se, o erro de proibição ele faz parte do quê? Da potencial consciência da ilicitude, que é um dos substratos da culpabilidade, que é um dos substratos do crime. É a famosa potencial consciência da ilicitude. De boa, galera? Show de bola? Seguindo, eu tô olhando que a tela a minha letra tá subindo aí, mas vamos lá, vocês estão entendendo. Minha letra é feia mesmo, pessoal, não estranhe não. Eu comprei uma lousazinha melhorzinha para ver se melhorava, mas não adianta não tem para onde correr não. Mas vamos lá, vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam gostando dessa aula. Então vamos lá. Já o indireto, cuidado, viu? O indireto, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. O indireto, ele é chamado de discriminante putativa. Ele é chamado de discriminante putativa por erro de proibição. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Discriminante putativa por erro de proibição. Professor, o que é que seria essa discriminante putativa? O que é que seria o erro de proibição indireto, também chamado de discriminante putativa por erro de proibição? Olha só, o agente conhece, olha só, o agente conhece o caráter ilícito do fato. Poxa, professor, como assim? Ele sabe que é crime, sim, mas olha só que sacada legal. Mas acredita que está amparado, olha que merda, que está amparado olha que legal, numa excludente de ilicitude. No excludente de ilicitude. Olha só, o cara sabe que o que está fazendo é crime. Só que ele erra achando que está o quê? Amparado no excludente de ilicitude. Por isso que ele é chamado de erro de proibição indireto. Ele acha que está amparado no excludente de ilicitude, mas ele sabe que está cometendo crime. Sabe qual é o exemplo top de linha para você não esquecer disso? É a famosa legítima defesa da honra. Você chegou em casa, depois de um dia de estudo, depois do cursinho, e quando você chegou em casa, você encontrou sua esposa com outro cara. Você foi lá, matou os dois, alegando o quê? Legítima defesa da honra. Existiu já, viu, pessoal? No Código Penal anterior, de 1840, ou 60, sei lá quando foi, existia a legítima defesa da honra, que era esse caso. O cara não ia responder pelo crime. Só que atualmente, ele é um erro de proibição. O professor, e ele vai excluir o quê? Vai depender. Vai depender da teoria adotada. A gente vai analisar quando a gente for estudar as discriminantes, que o erro de proibição indireta é uma discriminante putativa. Na discriminante putativa eu tenho teorias que são adotadas. A depender da teoria adotada, ou ele vai excluir a tipicidade, a ilicitude, olha só, ou vai excluir a ilicitude, ou vai excluir a culpabilidade, a depender da teoria adotada. Se é a limitada da culpabilidade ou a extremada da culpabilidade. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Beleza? Seguindo. Olha outro exemplo. O fazendeiro. O fazendeiro que alguém tenta invadir suas terras e o fazendeiro, achando que está no seu direito, atira nas pessoas e mata.
Ele acha que está agindo em uma excludente de ilicitude, mas não vai estar. Vai depender do caso. Se vai ser um excludente de ilicitude ou um excludente de culpabilidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho lá nas discriminantes putativas. Fechou? Seguindo. Pronto. E agora eu tenho o erro de tipo, erro de proibição mandamental. Veja só, vou fazer aqui a definição bem tranquila, viu? Olha só. Envolvido em uma situação de perigo, a determinado bem jurídico, erroneamente o agente acredita, está autorizado a livrar-se do dever de agir. Peraí, professor, do dever de agir. Hoje, professor, que dever de agir é esse? É exatamente o dever de agir. Olha como as coisas se relacionam. Do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é a figura do garantidor. Peraí, professor. Rapaz, foi isso aí. Veja. O erro de proibição mandamental, o agente ele acha que numa situação concreta ele pode se eximir da obrigação de evitar o dano. Ou seja, ele acha que tem a obrigação de não o quê? De não, como é que eu posso dizer assim? De se livrar, de se eximir daquela função do garantidor porque ele está numa situação de perigo. Por exemplo, o pai. O pai ele tem a figura do garantidor. Por lei, ele é um garantidor do filho, da filha. Só que imagina só o pai numa situação de miserabilidade, de fome. Ele acha que tem o dever de deixar o filho à própria sorte, achando que ele está autorizado a fazer isso pela situação de perigo que está vivendo. Mesma coisa seria o guarda-vida. O guarda-vida achando que o mar está muito revolto, aquela vítima está morrendo afogada, ele olha, rapaz, se eu entrar eu vou morrer também. Ele acha que está autorizado a se eximir dessa obrigação de salvar. Olha que legal essa questão, essa situação. Então ele acha que está amparado a se livrar. É a mesma coisa o capitão do navio. O capitão do navio, ele tem uma figura do garantidor. O navio está afundando, ele é o primeiro a pular? De forma alguma. Achando, não, o navio está afundando, eu vou pular logo aqui para me salvar. Negativo. Ele é o garantidor. Ele tem que ficar até o final. Ele não pode alegar estado de necessidade. Porque ele é o garantidor. Lá previsto no artigo 13, parágrafo 2º. Show de bola? Eu espero que vocês tenham entendido esse. Então aí eu tenho uma classificação. Agora, pessoal, nós vamos entrar nas discriminantes putativas. Nós vamos entrar agora nas discriminantes putativas que tem uma relação com o erro de proibição. Porque vocês viram que o erro de proibição indireto, ele é uma discriminante putativa. Então vai ter uma relação aí. Beleza? Então vamos lá, seguindo aqui. Olha só. As discriminantes putativas, elas são previstas no artigo 20, parágrafo 1º. Lembre-se que o caput é o erro de tipo, certo? Vamos lá, o que é que diz as discriminantes putativas? Olha aí, ó. É isento de pena, olha só, é isento de pena, que por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato, que se existisse, tornaria a ação legítima. Parei aqui. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. Peraí, professor.
Eu não estou conseguindo visualizar isso. Pensa comigo a situação. Você tem um inimigo capital. O cara ali já ameaçou você que vai matar você. E de repente, você encontra esse cara em um beco escuro e ele vem em sua direção. E quando ele vem em sua direção, você percebe de caralho, ele vai me matar agora. Você puxa sua arma e já fica pronto. Só que ele pega de repente quando ele bota a mão no bolso. E você achando que ele vai puxar uma arma para matar você, você vai lá e atira nele primeiro e o mata. Quando você chega perto, ele está indo pegar o quê? Um cigarro, um pente, o celular. E você descobre depois que ele estava cego. Ele nem sequer tinha visto você. Veja, na situação concreta, se realmente existisse, você estava amparado em quê? Em tese, na legítima defesa. Porque o cara já tinha lhe ameaçado. Você encontrou o cara num ambiente ermo. O cara botou a mão no bolso, você achava que ele ia puxar o quê? Um revólver. Ele poderia estar puxando um revólver para matar você. Mas no caso concreto, não era isso. Você teve uma falsa percepção da realidade. E isso é chamado de discriminantes putativas. E a depender da teoria adotada, ou vai excluir a ilicitude, como foi esse exemplo que eu disse a vocês, ou vai excluir a culpabilidade, ou vai ter apenas uma redução de pena. Por quê? Porque se a culpa deriva do agente, você vai ser responsabilizado por crime culposo, caso seja previsto em lei. De boa, galera? Tranquilo? Show de bola. Seguindo. Olha aí. Discriminante. Olha só. O que é uma discriminante? Discriminante é o que deixa de ser crime. Discriminante é isso. Deixa de ser crime. O que é putativo, professor? É um erro. Putativo é erro. É uma falsa percepção da realidade. É algo imaginário. É algo imaginário. É algo imaginário. É algo supostamente, é algo supostamente errado. Fechou? Algo supostamente errado. Seguindo. Só que agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho agora a natureza jurídica. Pessoal, aqui é algo, veja, aqui é um assunto super aprofundado, viu? A gente está aprofundando muito o assunto. Certamente um concurso para ensino médio, a banca nunca vai entrar nisso aqui. É algo super aprofundado. É algo super aprofundado. Olha só. As discriminantes putativas, elas se dividem em três naturezas jurídicas. São três naturezas jurídicas. Sobre os pressupostos de fato, ou seja, sobre os elementos, sobre o elemento de fato, de uma causa excludente de ilicitude, certo? Da existência de uma causa de exclusão de ilicitude e os limites de uma causa de exclusão de ilicitude. Vocês estão percebendo que as discriminantes putativas têm uma relação com as excludentes de ilicitude? Tem uma relação muito legal, porque olha, enquanto uma é a existência de uma causa de excludente de ilicitude, a outra é sobre um elemento da causa de excludente de ilicitude e a outra é sobre o limite de uma causa de excludente de ilicitude. Ou seja, nessas três situações, o agente pensa, olha só, ele pensa que age em uma... Aqui tem um N. Eita, que bagaceira. Olha só. Vou consertar aqui, né? Para ficar um negócio menos feio. Ele pensa que age em uma excludente de ilicitude. Ele age em uma excludente de ilicitude. Ele pensa que age. Ele erra. Pronto, professor.
Qual é o primeiro? Sobre o elemento de fato. Esse o elemento de fato, de fato da existência do excludente de licitude, traz a ideia desse exemplo que eu dei para vocês, do inimigo. O seu inimigo ameaçou você de morte, encontrou você em um beco ermo, e você achava que ele ia matar você, mas na realidade não vai. Então, não teve o elemento. Por quê? Porque não teve a agressão. Faltou um elemento. A agressão atual ou iminente. Olha só, faltou a agressão. Faltou um elemento. Faltou um pressuposto da excludente de ilicitude. Vamos anotar? Olha aí. Nesse caso, faltou o quê? Nesse caso do inimigo, né? No caso do inimigo, no caso do inimigo, falta o quê? A injusta agressão, porque ele estava pegando o celular, estava pegando um pente. Faltou a injusta agressão. Já no caso 2, na existência, o cara acha, o cara erra, o cara pensa que está amparado em excludente de ilicitude. É exatamente o caso que eu dei para vocês, da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra, certo? Já aqui, nos limites, seria o quê? O fazendeiro. É o exemplo do fazendeiro. Porque o fazendeiro, quando ele viu que as suas terras estavam sendo invadidas, ele começou a atirar no povo. Mas não. Ele não poderia ter feito isso. Ele teria meios legais para fazer isso. Ele podia pedir uma reintegração de posse. Entendeu, pessoal? Então ele errou no limite da legítima defesa. Ele agiu como se fosse um tipo de um excesso na legítima defesa. Então, o exemplo aqui é o exemplo do fazendeiro. Eu tô falando exemplos fazendeiro, porque fica muito mais fácil de você guardar a informação. O inimigo, legítima defesa da honra, e no caso aqui, do fazendeiro. Beleza? Olha cá. Quais são as consequências jurídicas? Eu tenho as consequências jurídicas. Veja. Eu tenho aqui a discriminante putativa sobre os pressupostos de fato, a existência e aos limites. Veja só, nesse caso aqui, do pressuposto de fato, eu vou ter que analisar duas teorias. Eu tenho a teoria limitada, e eu tenho a teoria extremada. E eu tenho a teoria extremada, também conhecida como teoria normativa. Certo? Veja, na teoria limitada, aqui, olha, eu vou mudar de cor. Se a teoria que você adotou é a teoria limitada, aqui eu tenho um erro de tipo. Se a teoria que eu adotar foi a limitada, eu tenho um erro de tipo permissivo. Se a teoria que eu adotar for a extremada, a normativa, a estrita, eu vou ter um erro de proibição, que é o erro de proibição indireto. Eu vou ter o erro de proibição indireto. Certo? Eu vou ter um erro de proibição. Já nos dois outros casos, aqui, não importa. Aqui eu vou ter um erro de proibição. A consequência é erro de proibição, chamado de erro de proibição indireto, como nós já analisamos. Beleza? Então, olha lá. Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Pelo amor de Deus. Se a discriminante putativa foi sobre o pressuposto do fato, ou seja, os elementos que compõem, eu vou ter que analisar qual foi a teoria adotada. Se a teoria foi a limitada, é erro de tipo. Se a teoria foi a extremada, é erro de proibição.
Se a teoria foi a limitada, eu excluo a tipicidade. Se a teoria utilizada foi a extremada, eu excluo a culpabilidade. Por isso que é teoria extremada da culpabilidade, também chamada essa a extremada. Beleza? Professor, e as consequências jurídicas? Quais seriam? Olha lá. Nesse caso aqui, a gente já sabe, a consequência jurídica aqui exclui a tipicidade. Certo? Já aqui vai excluir o quê? Vai excluir a culpabilidade. Vai excluir a culpabilidade. Já nessas outras duas, da existência e dos limites, o que é que vai acontecer? Permanece o dolo e a culpa. Olha aqui, ó, consequências. Consequências. Olha só, exclui o dolo e a culpa. Exclui o dolo e a culpa. Desculpa. Foi viagem minha aqui. Estou viajando porque o meu vizinho hoje ele está com o som ligado, aí me atrapalha bastante. Meus alunos já sabem disso já, que eu reclamo muito disso. Dia de sábado é uma desgraça. Estou gravando essa aula em dia de sábado. Olha só, aqui permanece... Vou ligar daqui a pouco para a polícia. Me ajude, polícia. Permanece o dolo e a culpa. Já aqui, ó, qual é a outra competência? A outra consequência? Exclui a culpabilidade. Exclui a culpabilidade se inevitável. Já sacaram isso, né? E se evitável, reduz pena de 1/6 a 1/3. Beleza, galera? Viram aí as consequências jurídicas? Quando a banca for... Por isso que eu digo, pessoal, essa parte ela é muito aprofundada. Muito aprofundada. Eu acredito que para a maioria dos concursos de nível médio jamais vai cair isso. Mas, nunca se sabe. Mas um concurso para carreiras policiais de nível superior possivelmente já pode ser cobrado isso tranquilamente. Beleza? De boa. Então, olha só. Vamos aqui. Aí eu organizei um quadro para a gente analisar essas teorias da culpabilidade. Olha só, acompanhe comigo aí. Olha aí. Quais são as discriminantes? Primeiro, sobre os pressupostos de fato, sobre a existência da excludente de licitude, sobre os limites. Se a teoria que eu utilizar for a teoria limitada da culpabilidade, eu tenho um erro de tipo. E essa é o que é adotado pelo Código Penal. Ah, professor, então quer dizer que o Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade? Exatamente, o Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade. Então eu tenho um erro de tipo. Se eu uso a teoria normativa ou extremada, eu vou ter o quê? Um erro de proibição. Eu vou ter um erro de proibição, também chamado de teoria unitária. Teoria unitária do erro. Teoria unitária do erro. Já todos os outros, olha só, se o erro for sobre a existência, eu vou ter erro de proibição. Erro de proibição. Se for sobre os limites, eu também terei erro de proibição. Se a teoria for a normativa ou a extremada, se for sobre a existência, eu também terei erro de proibição. E aqui também terei erro de proibição. Fechou, galera? Então entenda, o único cuidado que vocês vão ter que ter aqui é com relação a isso aqui, ó. Se a teoria for limitada sobre os elementos ou pressupostos de fato, é erro de tipo. Se a teoria for normativa ou extremada, será erro de proibição. Quando a banca cobra, a banca vai cobrar exatamente essas duas daqui.
Exatamente essas duas aqui. Então, cuidado. Beleza, galera? Ufa! Pois é, galera. Como eu disse a vocês, essa aula seria uma aula totalmente completa. Totalmente completa. Então, o que é que a gente vai fazer? Como já encerramos erro de tipo, erro de proibição e agora as discriminantes putativas, o próximo bloco será composto apenas de questões. Eu vou trazer uma bateria de questões para a gente poder praticar. Para exatamente colocar na prática aquilo que nós já vimos. Beleza, galera? Então, valeu. Até daqui a pouquinho, no próximo bloco, no próximo vídeo. Valeu.